bem-vindos ao Psicoinformação. A faixa de hoje faz parte da audioteca do Psicoinformação, um espaço dedicado a transformar textos escritos em áudios. Eu sou a Alice. E eu sou o Daniel. E nesse episódio, vamos apresentar o capítulo Sobreviver no Ensino Superior, a socialização acadêmica dos estudantes e os significados da evasão, escrito por Adir Luiz Ferreira. Esse capítulo vem do livro Observatório da Vida Estudantil, Interdisciplinariedade, Vida Estudantil e Diálogos de Saberes, organizado por Georgina Gonçalves dos Santos e Sônia Maria Rocha Sampaio. Essa leitura será dividida em duas partes, sendo a primeira com a minha voz. E a segunda com a minha voz. Vamos lá? Sobreviver no ensino superior. A socialização acadêmica dos estudantes e os significados da evasão. O êxito dos estudantes no ensino superior está longe de ser um processo linear que possa ser caracterizado pela racionalidade do desempenho, ou seja, por um percurso progressivo e sem falhas graves na sua formação acadêmica, desde o ingresso até a conclusão do curso. É claro que, nesse caminho, haveria diferentes obstáculos pessoais e institucionais em suas formas agudas ou crônicas, como o sentimento de ter sido injustiçado em alguma avaliação, as dificuldades para conciliar estudos e a vida social ou o estresse causado pela rigidez dos currículos. Contudo, um dos fatores mais subestimados para o sucesso acadêmico e a satisfação pessoal é, justamente, o cotidiano da socialização do estudante com seus pares e com a instituição. Do êxito ou do fracasso desse processo de socialização acadêmica depende, a nosso ver, a permanência produtiva dos estudantes no ensino superior, com melhores chances de chegar a bons resultados nos seus projetos de estudo e de formação profissional. Mesmo que o bom convívio com colegas não seja sinônimo de sucesso acadêmico por causa dos efeitos desestimulantes do isolamento social, quando os estudantes se afastam do apoio caloroso do grupo de colegas, eles esmorecem mais facilmente e pensam em desistir dos estudos. Assim, devido às durezas emocionais e acadêmicas do esforço solitário de aprendizagem no ensino superior, as alternativas individuais também podem ser aquelas que levam à decisão do abandono. Como conhecimento quase trivial, considera-se que, como em qualquer experiência de convivência social prolongada, a aprendizagem das formas da socialização seja um grande desafio para os estudantes novatos. Inclusive, aspectos como o choque do estranhamento e a importância do apoio social do grupo desde o início dessa ressocialização acadêmica, em especial com abordagens pedagógicas e psicológicas, já motivaram vários estudos no Brasil e em outros países. Entretanto, a adaptação ao meio ambiente acadêmico não é um problema apenas para os iniciantes no ensino superior, mas sim um processo de socialização permanente do começo ao fim da carreira do estudante. Ainda que o fenômeno da evasão pertença ao cotidiano das instituições, ele ainda é visto como um desvio minoritário no percurso dos estudantes, que, na sua imensa maioria, imaginam elas, concluirão seus cursos. É comum que, nas instâncias formativas e administrativas da instituição de ensino superior, predomine a expectativa do percurso completo com a organização dos cursos invariavelmente orientada para um fluxo ideal de estudos a ser cumprido. A grande quantidade de estudantes fora dessa planejada sequência curricular, comum na maioria dos cursos, é mesmo considerada como um sério problema que perturba a administração. Esses estudantes desviantes remetem à imagem de produtos falhos na linha de produção fabril das manufaturas acadêmicas, recebendo denominações pejorativas de desnivelados, irregulares ou atrasados. Adjetivos que carregam os significados de pessoas perdidas e desorientadas em suas trajetórias acadêmicas. Após ingressar no ensino superior, o sucesso acadêmico depende do investimento em capacidades inéditas de adaptação relativas às condições organizacionais das instituições de ensino, como de redes de apoio social que devem ser identificadas e construídas pelo esforço dos próprios estudantes. Não obstante, a importância crucial da socialização acadêmica, que deriva da própria experiência dos estudantes, as instituições continuam fazendo análise de fluxo e produtividade na perspectiva da polarização entre a permanência e a evasão. Para explicar esse resultado negativo, quando o estudante não conclui o ciclo de formação previsto, os argumentos se concentram no aspecto administrativo-contábil, na visão simplificada de desempenho curricular insuficiente, atribuindo a fatores acadêmicos tradicionais como o não atendimento às exigências do curso e a incapacidade pessoal do estudante. Nesse contexto, a permanência e a evasão são situações
sempre relativas e ambivalentes, como constantes atualizações e momentos críticos coexistindo nas mentes e nas vivências dos universitários, alterando-se como decisões seguras, angustiadas, incertas, duradouras, provisórias ou uma mescla desses sentimentos. Em relação a esses posicionamentos, as questões sociológicas relacionadas às probabilidades reconstrutivas e conflitivas dessa socialização integradora e cooperativa têm grande relevância para se buscar uma melhor eficácia educacional e social da universidade. Aqui, tento ampliar o quadro dessa compreensão para uma análise mais abrangente sobre a vida universitária, que inclui a vivência cotidiana do estudante no mundo social acadêmico, considerando uma combinação fenomenológica e sociológica para compreender o funcionamento do percurso universitário desses estudantes. Socialização e sobrevivência acadêmica no mundo social do estudante. Na linha de base fenomenológica, os estudos de Alfred Schutz confrontam as ideias de Max Weber com as de Edmund Husserl. Destaca-se, nesse último, a criação de uma filosofia sem pressupostos, partindo de forma irredutível das experiências do ser humano consciente que vive e age em um mundo que ele percebe e interpreta e que faz sentido para ele. Sendo que, dessas experiências, a construção do objeto como a consciência de alguma coisa, real ou imaginária, é feita por um processo de apercepção mediante a síntese de diferentes perspectivas, a partir dos quais o objeto é realmente visto ou lembrado posteriormente de modo tipificado. Nesse sentido, a permanência ou não no percurso universitário são fenômenos construídos como objetos intencionais da consciência, relacionados aos conteúdos das experiências no mundo, mais especificamente no mundo acadêmico, compartilhando com a comunidade dos atores envolvidos, colegas, professores e técnicos. Na linha de base sociológica, Schutz viu na teoria de ação de Weber uma ponte que poderia permitir-lhe atravessar o domínio da fenomenologia para chegar ao da sociologia. Resumidamente, a teoria da ação weberiana considera essa ação como um conjunto de condutas humanas, compreendendo as atividades físicas e mentais, a abstenção deliberada da ação e a tolerância intencional diante das ações do outro. Todavia, a conduta humana se configura como ação racional, isto é, inteligível em seus meios e fins para uma compreensão externa, apenas quando e, na medida em que, a pessoa que age atribui significado e direção significativa à sua ação. Dessa forma, uma abordagem que se pretenda tanto fenomenológica quanto compreensiva do mundo social deve relacionar essas duas dimensões das condutas humanas, a perspectiva consciente sobre as experiências com a racionalidade que possa ser atribuída às ações significativas pessoais e coletivas, isto é, na direção de propósito compreensível para si e para os outros. Esse seria o quadro geral que proponho para uma análise do extenso e diversificado mundo social acadêmico no convívio cotidiano. Recorrendo a essas considerações fenomenológicas de Schutz para o estudo do mundo acadêmico, percebo como campo de expansão da vivência pessoal junto com as vivências de outros. Teríamos uma perspectiva expandida da vida do estudante, como convívio intencional de consciências, simultaneamente subjetivas e coletivas. Nessa dimensão ampliada de considerar a vivência com o outro, fica autoevidente que não apenas vivencio o próximo, mas também vivo com ele, envelheço com ele, posso ter em perspectiva seu curso de duração, como faço em relação ao meu. Essa poderia ser uma definição sociológica de vida em comum da experiência do estudante, como uma comunhão de consciências em um campo específico de tempo e espaço, a convivência em seu percurso formativo no ensino superior. Mesmo a ideia do envelhecimento como consciência de amadurecimento compartilhado é uma parte essencial nas reflexões construtivas sobre a experiência da vida universitária. Então, em uma tentativa de elucidar e relacionar a análise estrutural do mundo social, de acordo com Schutz, com as perspectivas de apreensão dos estudantes sobre as próprias experiências no mundo social acadêmico, podemos considerar que elas são vivenciadas cotidianamente em distintos graus de intimidade. E é nessa vida em comum que se percebem as consciências como estando integradas ao mesmo mundo circundante social, a região social da relação convivial direta entre pares estudantes.
Em outro aspecto do mundo acadêmico geral, podemos reconhecer outro campo de experiência possível, a de mundo social indiretamente compartilhado, que é a região social dos outros significativos da comunidade acadêmica global. Essa distinção corresponde à diversidade de consciência sobre o mundo social, bastando dar o exemplo muito comum das perspectivas conflitivas em sala de aula entre professores e estudantes. A imagem do outro assume para os sujeitos as denominações de consociados quando se trata do seu mundo circundante e de contemporâneos quando se refere ao mundo indiretamente compartilhado. Nas palavras do próprio Alfred Schutz, chamaremos de consociado o alter ego no mundo circundante e de contemporâneo o alter ego no mundo indiretamente compartilhado. Posso assim dizer que, vivendo com consociados, tenho vivências deles e de suas vivências, vivendo entre contemporâneos, porém, não apreendo suas vivências no modo da posse de coisa mesma, embora seja capaz de supor, e de modo bem fundamentado, seus cursos típicos de vivência. Como regiões sociais diferenciadas no meio ambiente universitário comum, esses cursos típicos de vivência de consociados e contemporâneos apresentam-se simultaneamente, porém de forma paralela e ambivalente, como percursos curriculares, na perspectiva das instituições, e como percurso de convivência na experiência da vida dos estudantes. Como efeito dessa ambivalência, a vida acadêmica, em geral, apresenta-se como um fluxo latente de tensão entre significados, comportamentos e vivências entre ambos, com muitas experiências rotineiras de normalidade e mesmo de tédio persistente. Igualmente, com a mesma fluidez, mas com tensão manifesta, ocorrem na experiência do ensino superior outros momentos de conflito aberto e de incertezas sobre a continuidade nos estudos. Nesse clima de convivência desigual no mesmo meio ambiente social, onde logo se destaca a proeminência das estruturas impositivas das instituições sobre os interesses próprios dos estudantes, eclode na consciência desses que eles devem investir em estratégias de sobrevivência se quiserem ter alguma chance de êxito em seus projetos de estudo e formação. Em decorrência dessa percepção, forma-se também o reconhecimento da grande importância do convívio com o outro estudante, o consociado do mesmo mundo circundante social. Mesmo que a motivação para a experiência convivial sejam geralmente de natureza mais ampla do que os objetivos imediatos de estudo, a vivência simultânea de significados socioafetivos e de formação profissional podem ser ambos reforçados nas dores e prazeres da vida cotidiana. Em estudos feitos sobre a relação com o aprender no ambiente universitário francês, Saed Paivand identificou uma tipologia na perspectiva dos estudantes, que foi organizada em 4 categorias. A perspectiva compreensiva, que atenderia ao perfil esperado de aprendizagem diante das exigências acadêmicas, a perspectiva minimalista, que significaria, obviamente, a dedicação mínima para atingir os resultados, a perspectiva de desempenho, representando a categoria de estudantes que ficaria em uma situação intermediária entre as duas situações anteriores, e a perspectiva de desengajamento, que seria a dos estudantes em via de marginalização e eventual exclusão do meio universitário. Além dessa dimensão da aprendizagem universitária, poderíamos pensar no contexto mais extenso da socialização acadêmica e comunitária, entre pares e com os outros atores da comunidade, professores e funcionários. Nos extremos do arco do percurso de identificação com a universidade, de um lado, encontra-se a situação dos estudantes que vivenciam uma permanência acadêmica socialmente intensa, produtiva, em novos conhecimentos engajados no seu projeto de formação. Por outro lado, haveria aqueles estudantes com uma permanência acadêmica reduzida, com desinteresse crescente pela aprendizagem e desvinculados de projetos de formação, que se sentem excluídos dos estudos e da convivência comunitária. Noutro sentido, uma vida cotidiana que seja socialmente sustentável no meio acadêmico também inclui rituais de civilidade que, muitas vezes, são associados a modos tradicionais ligados a títulos e comportamentos anacrônicos, como o costume da turma se levantar à entrada do professor na sala. Todavia, a prática de respeito mútuo não se sustentam se forem baseadas em conceitos vagos e abstratos, nem tampouco se forem apenas conceitos morais inscritos em regimentos.
Para serem efetivos, os rituais de civilidade, os seus significados de integração social de grupos e pessoas com características e interesses distintos, eles devem estar definidos como sinais conscientes da disposição mútua para trocas cooperativas, em que, mesmo na suposição de relações desiguais, ambas as partes podem, potencialmente, beneficiar-se. Mas há, igualmente, um componente afetivo da cooperação que é muito comum na convivência entre os estudantes, que oscila entre a contentação por causa dos deveres escolares e os efeitos destrutivos quando se privilegia desejos egoístas em detrimento do grupo. Por exemplo, rituais como obrigado e por favor podem parecer apenas nas formas educadas de linguagem, mas visam igualmente a demonstração de respeito mútuo. Mas, além disso, a cooperação também se estende a situações muito menos estruturadas, como nos parecem muitas das conversas triviais que experimentamos ou observamos em outras pessoas. Como destaca Richard Sennett sobre essa faceta da cooperação, a cooperação pode ser tanto informal quanto formal. As pessoas que batem papo em uma esquina ou bebem em um bar estão fofocando e jogando conversa fora, sem pensarem de maneira autorreferenciada. Estou cooperando. Esse ato vem envolto na experiência do prazer recíproco. Esse trecho reflete bem os momentos de relaxamento e distensão dos estudantes, os intervalos das inúmeras atividades curriculares ou em locais de encontro fora dos auditórios e das salas de aula. São esses os momentos em que se compartilham vários assuntos, como fofocas sobre colegas e professores, dicas práticas para as tarefas acadêmicas, comentários políticos. É quando as observações críticas são assimiladas com menor resistência, podendo mesmo provocar reflexões reconstrutivas. Distante desses momentos de confraternização que possam ser vistos como atos de cooperação informal, o estudante isolado, possivelmente muito estressado, é o oposto evidente do estudante relaxado, em que também pode, ocasionalmente, colaborar nas atividades formais. Na condição de isolamento no mundo acadêmico, vê-se uma antecipação do desgaste da confiança na lógica competitiva inerente à concorrência do mundo empresarial. Todavia, esse efeito social parece mais amenizado no cotidiano da vida escolar, porque a confiança é constantemente testada e ajustada. Bons colegas são colaboradores experimentados, que não hesitam em colocar na geladeira colegas relapsos, chegando mesmo a romper laços de amizade quando ocorrem falhas graves ou clara deslealdade na colaboração acadêmica. Porém, nessa perspectiva de colaboração entre colegas sob forte pressão de desempenho, o trabalho em equipe pode se transformar em formas de opressão praticadas por grupos demasiadamente coesos e competitivos. Na mesma dinâmica da coexistência da cooperação com a competição, existem situações de colaboração fraca e de comparação odiosa que podem ser vistas na vida acadêmica e nos conhecidos trabalhos em grupo, propostos pelos professores e rapidamente aceitos pelos estudantes. Mesmo quando não é essa orientação didática dos professores, a realização das tarefas não acontece como planejado pelos educadores individualistas. Em uma pesquisa que orientei, que tinha como campo de investigação um curso da área de ciências exatas, para as quais a matemática dos cálculos é a disciplina rainha, soube do relato de um coordenador de curso que afirmou que não admitia o trabalho de grupos porque a boa aprendizagem matemática só pode vir de estudos solitários. Entretanto, o relato oposto dos estudantes do mesmo curso é que eles só aprendiam direito os cálculos quando estudavam em grupo, mesmo que fosse fora da sala de aula, onde mantinham as aparências da aprendizagem solitária. Na estrutura das organizações é conhecido o efeito silo, por analogia aos imensos silos para a estocagem de grãos que parecem não ter ligação entre si. Mas isso pode resultar em uma baixa produtividade, pois os empregados tendem a guardar para si informações vitais que consideram pessoalmente vantajosas, e o fato de que nos silos as pessoas resistem ao feedback dos outros. Em resposta a esse isolamento, a alternativa gerencial é a de que a cooperação em equipe seja o modo mais eficaz para tratar de problemas, mantendo-se em funcionamento por períodos de vários meses, tempo suficiente para executar um projeto bem definido, mas duração insuficiente para os participantes ficarem apegados demais, o que poderia levar à acomodação e à resistência ao aumento nas metas. Contra essa tendência gregária, as empresas apostam na volatilidade da cooperação em grupo,
E quando sabem que o trabalho em equipe pressupõe um tipo de comportamento social portátil que os integrantes devem poder praticar em qualquer lugar e com qualquer um. Apesar das vantagens práticas dessa versatilidade no trabalho de equipe, a tendência é que, com base nesse comportamento, estabeleça-se uma cooperação fraca entre os membros do grupo. Essa é a realidade do trabalho corporativo no capitalismo contemporâneo, com suas estratégias de negócio em constantes mudanças ao sabor dos ventos da economia global, implicando, muitas vezes, demissões massivas, mesmo de equipes cooperativas muito eficazes. Para a realização das tarefas acadêmicas, com objetivos claros e prazos definidos semelhantes às empresas, a cooperação também é vista como um método mais eficaz. Porém, diferente da lógica corporativa, a continuidade no convívio da vida do estudante universitário é, geralmente, de longa duração, o que favorece o surgimento de vínculos afetivos, além do tempo reduzido de compromissos passageiros. Como professor, já observei que muitos grupos cooperativos não são flutuantes, formando-se no início do curso e se mantendo unidos até os últimos semestres. Contudo, esse claro exemplo de coesão social de grupo de estudo e convívio, com o qual se forjam mesmo amizades calorosas, algumas vezes mostram suas falhas quando a confiança entre os seus membros é corroída pela comparação odiosa. Assim, como acontece no mundo do trabalho corporativo, a sensação da desigualdade comparada de resultados, real ou imaginária, desgasta as relações pela própria natureza do processo educacional do ensino superior, que visa a capacitação de competências, que se constrói como uma referência personalizada e autorreferencial. Como carga psicológica e representacional deletérias para o convívio com o outro, a comparação odiosa baseada na competência tem um efeito particularmente corrosivo na confiança. É difícil confiar em alguém que consideramos incompetente. Mas a comparação odiosa também pode surgir na competição e da inveja social, já que também posso desconfiar de que considero mais competente. A sensação de ameaça pode ser igual ou até maior do que diante de alguém incompetente. Na situação acadêmica, por exemplo, um professor competente pode ser percebido como tão ameaçador pela suposta superioridade intelectual quanto o mestre incompetente, de quem se espera uma afirmação autoritária compensatória. Essas formas de comparação odiosa também podem ser aplicadas às relações com os colegas, sejam elas estritamente acadêmicas ou no convívio social. Porém, quando se trata da interação com os pares estudantes, há uma evidente diferença na relação de poder. Outra possibilidade na vivência das interações sociais, que apenas é funcional no convívio se for exercida com muita sutileza, é se adotar um comportamento cooperativo, mas com cinismo, isto é, mantendo-se uma descrença não declarada diante do valor social da cooperação. O efeito negativo de se apresentar como um colaborador cínico é que essa atitude seja identificada pelo grupo como forma de solidariedade fingida. Isso também é uma fonte de desconfiança social, porque revela a predominância de interesses pessoais maliciosamente ocultos para os parceiros relativamente altruístas. Logo, a confiança no outro, desde que seja sincera, participante e experimentada, é a melhor base social para a cooperação autêntica. Como consequência da ansiedade e da incerteza em permanecer na formação universitária, há o cenário de alguma forma de resistência ou desinteresse pela convivência com os pares. Seria esse o estereótipo do estudante solitário, que evita o contato com o outro, mesmo nos momentos de dificuldade, configurando a situação do isolamento acadêmico. Esse isolamento também configura a personalidade do eu que não coopera, nas palavras de Sennett, um campo intermediário entre a psique e a sociedade, com esse caráter pessoal dificultando muito a possibilidade de apoio social para um percurso bem-sucedido. Outros traços entre a personalidade e o caráter do eu que não cooperam seriam a ansiedade na vida social, a solidão e o narcisismo. Em sala de aula ou fora dela, identificaríamos frequentemente nesse tipo de estudante para quem a agitada vida universitária os leva a se mostrarem distantes e impassíveis por fora, apesar de fervilhando de estímulos por dentro. Do relato de uma estudante, a partir de sua vivência no cotidiano acadêmico da sala de aula, quando comenta sobre o sumiço de uma colega, que seria precedido de uma condição típica do eu que não coopera. Ela não gostava de fazer trabalhos em grupo, e isso afetou o rendimento dela. Isso fazia com que os outros alunos não tentassem se aproximar.
Quando alguém tentava, ela afastava, e esse semestre ela simplesmente sumiu. Na continuidade desse gradual isolamento acadêmico haveria, como consequência lógica, a definição do eu que se retira, associando essa maneira de desligamento à indiferença social, à aparição de sinais premonitórios de abandono pessoal do convívio acadêmico e de desfilação institucional. Essa seria a maneira de preparar uma evasão, a saída definitiva, desde uma autoavaliação social e emocional em relação ao meio ambiente universitário. Um exemplo desse percurso de retirada é o relato de um estudante evadido, explicando como essa transição aconteceu na sua vida. Eu não tinha grupo de estudos. Teve um momento que eu não sabia mais em que período eu estava. Sentia que estava deslocado dentro da UFRN. Não tinha muito grupo de amizades, então isso também dificultou um pouco. Assim, entre a colaboração forte, a colaboração fraca, a comparação odiosa, a solidariedade fingida, do eu que não coopera e até o limite do eu que se retira, dá o fluxo das experiências do estudante com as quais se buscaria a sobrevivência acadêmica. A configuração dessa condição que conjuga as dimensões pessoais e coletivas do estudante no contexto do ensino superior é um fruto conceitual a partir da investigação sobre as vivências significativas dos estudantes. Sendo assim, é muito mais uma compreensão fenomenológica da educação do que uma dimensão pedagógica, estruturada e prevista pelas ações institucionais. A ideia de que a sobrevivência acadêmica também está associada à socialização, podendo ser relacionada à imagem de um relativo darwinismo social, com a continuidade seletiva do mais adaptado às adversidades do meio ambiente universitário, pode parecer demasiado excludente diante da visão democrática constituída das instituições do ensino superior público. Deve-se considerar, entretanto, que a própria concepção contemporânea de democracia, seja na sua matriz liberal ou socialista, legitima a desigualdade de resultados mesmo com distintas referências sociais para a igualdade de oportunidades, ou seja, a seletividade baseada nas capacidades do indivíduo, conceito muito distinto daquele de privilégio imanente de grupos ou classes sociais, estaria nos fundamentos mesmo da democracia moderna. Até mesmo o significado liberal e anti-aristocrático da meritocracia representaria o reconhecimento do mérito pelo desempenho, mas aberto à concorrência igualitária, e não o benefício prévio e desigual do mérito pela origem social. Aliás, esse tipo de racionalidade democrática permanece como defesa ideológica das classes médias do estilo norte-americano do self-made man e das elites burocráticas, técnicas e científicas da administração pública e das grandes empresas. Com essa reflexão, poderíamos ver a evasão no ensino superior como marca frustrante e paradoxal do abandono de um percurso escolar bem-sucedido, pelo menos até ali, pois o sonho se desfez justamente quando chegou ao Eldorado universitário, a etapa educacional que representaria a realização do objetivo maior da escolaridade iniciada ainda na infância. É pensando nessa época da infância que, nos eventuais resgates em nossas memórias escolares, lembramos-nos da inevitável pergunta com a qual os adultos, especialmente pais e professores, desafiavam-nos: o que você quer ser quando crescer? Na maioria das vezes, as respostas que dávamos a essa pergunta se referia a alguma profissão que incluía explicitamente a posse de diploma universitário. Sabemos que boa parte das realizações no mundo dos adultos estão na concretização dos sonhos de infância, ainda mais reforçados ou latentes na adolescência, servindo assim como bases pessoais de perspectivas e inspiração de projetos para o resto de nossas vidas. Ao contrário, muitas frustrações na vida adulta são explicadas pela interrupção, voluntária ou não, de caminhos escolares promissores. Em outro sentido, mesmo antes do ingresso no ensino superior, há outros campos de investigação associados às formas de privilégio que favorecem o acesso à educação universitária, como é o caso dos fatores prévios e de origem, envolvendo as condições socioeconômicas e escolares dos estudantes, com a melhor preparação nos estabelecimentos de ensino médio e as características de favorecimento do capital social e cultural das famílias. Entretanto, mesmo com a discussão crítica bastante fundamentada sobre as condições desiguais de acesso, é claro, em detrimento dos filhos das classes populares, considera-se equivocadamente que, superada a grande barreira de ingresso, abre-se um caminho sem dificuldades para a conquista do diploma universitário, incluindo a ascensão social compensatória.
Todavia, na experiência cotidiana de suas vidas acadêmicas, os estudantes descobrem que a passagem da condição de novatos para veteranos será extremamente custosa e desafiadora, antes que eles atinjam o status privilegiado de concluintes. Até chegarem à finalização, a visão de um caminho perigoso e incerto é algo muito mais coerente do que a enganosa noção de uma permanência linear e sem sobressaltos no desenvolvimento dos estudos e da formação profissional, desde o ingresso até a conclusão dos cursos superiores. A experiência da socialização de baixo para cima e da socialização de cima para baixo. Como é bem conhecido na carreira dos professores nas instituições públicas federais de ensino superior, a tradicional tríade acadêmica de ensino, pesquisa e extensão se junta aos quase inevitáveis períodos em cargos administrativos. Essa outra carreira acadêmica vai desde coordenações de curso até cargos superiores na administração universitária, o que para muitos são tempos frustrantes de exaustivas tarefas compartilhadas, ou são assumidos como tempos ambiciosos, de dedicação exclusiva aos objetivos da gestão. Encaro esses períodos como situações passageiras de exercício da cidadania acadêmica, guiado mais pelo sentimento de dever, outra maneira de nomear a sensação de sacrifício pessoal, do que pelo gosto político de transitar na alternância entre governado e governante. Contudo, aqueles cargos que envolvem uma relação direta com os estudantes, ou de mediação entre os professores e os estudantes, podem nos trazer ricos aprendizados sobre desafios desconhecidos na vida comum dos universitários. E isso é especialmente verdadeiro para quem, como eu, interessa-se pelas dimensões sociológicas da educação, com uma imensa curiosidade pelos meandros das experiências cotidianas dos estudantes, muitas delas subestimadas, incompreendidas ou até invisíveis aos olhos dos professores e da administração universitária. Da minha última experiência como chefe de departamento, afortunadamente restrita a 2 anos, tempo razoável antes de se tornar um fardo pesado demais, guardo 2 situações que marcaram minha sensibilidade às condições de vida dos estudantes. Em um desses casos, tratava-se de uma estudante de pedagogia, com bom desempenho em semestres anteriores, mas que à época se encontrava muito próxima do abandono, já tendo percorrido mais da metade do curso. Seu quadro psicológico de desistência e de retirada parecia bem avançado. As inúmeras faltas nos componentes curriculares e o consequente baixo desempenho se comprometiam seu semestre letivo. Era uma jovem viúva, tendo seu marido morrido em um trágico acidente de trânsito no ano anterior, abauroado por um ônibus quando voltava de bicicleta do trabalho. Mãe de 2 filhos pequenos, de origem popular e desempregada, apesar do choque psicológico e das dificuldades econômicas, tentou se manter no curso para não perder a perspectiva de um diploma superior, o que lhe daria a possibilidade de um melhor emprego. Todavia, o desgaste psíquico e o peso dos obstáculos materiais e acadêmicos acabaram por deixar nela uma sensação de derrota escolar e impotência cognitiva. Foi esse o relato trazido por um pequeno grupo de colegas mais próximos da deprimida estudante, que também eram seus parceiros de encontros e de estudos de longa data. Por causa dos laços de amizade, surgida pelo convívio acadêmico, deram-se o apelido de Grupo da Rosquinha, representando o pequeno círculo que formavam. Nesse momento, a solidariedade estudantil moveu o grupo a agir, porque a própria estudante achava que não tinha mais esperança de salvação, tendo comentado com amigos até mesmo planos de suicídio. E se não fosse a iniciativa do restante do grupo em procurar a ajuda da chefia do departamento, a administração e os professores não teriam conhecimento do grau extremo de dificuldade da estudante. Provavelmente devido ao preconceito e estereótipo relacionado ao estado de depressão, mesmo com os sinais de estresse emocional e isolamento, com muitas e frequentes ausências, os problemas pessoais da estudante passaram despercebidos para a maioria dos professores e dos colegas do curso. Tentando evitar o constrangimento de uma exposição contraproducente, adotamos uma abordagem discreta, mas atenciosa. Após a exposição do caso para a chefia, as medidas tomadas, como conversar com os professores para serem benevolentes com a atividade de recuperação e o encaminhamento aos serviços de assistência social da universidade, permitiram que a estudante finalizasse o semestre com a aprovação na maioria das atividades e, dessa forma, desse continuidade ao curso. Outra situação, levada ao conhecimento da chefia pela via hierárquica da direção do centro de educação, foi a de outra estudante que sofreu de uma séria e incurável doença degenerativa, esclerose lateral amiotrófica, ELA, que progressivamente incapacitava a jovem de permanecer no curso de pedagogia. No primeiro ano, ela, ainda que com muito esforço, tinha sido assídua nas atividades acadêmicas, contando com o auxílio de muletas canadenses e o apoio de colegas da turma, criando-se assim um notável clima de integração social. Contudo, no ano seguinte, a sua situação se agravou muito, levando-a praticamente à imobilidade. Em consequência disso, a sua frequência às aulas diminuiu drasticamente, refletindo-se, logicamente, em desempenho insuficiente nas atividades. Os colegas da turma e os professores já sabiam da condição dramática da estudante,
estabelecendo rapidamente, como efeito dessa ampla visibilidade social, uma compreensão colaborativa por parte da comunidade acadêmica. Além de tudo isso, ela provém de uma família com poucos recursos econômicos. Mas os seus colegas não contavam apenas com um apoio institucional, tendo eles próprios colocado em prática uma rede própria de assistência acadêmica informal a estudante. Inclusive, o cuidado com a acessibilidade, a apresentação de atestados médicos e as justificativas para a apresentação de trabalhos caseiros já vinham sendo mantidas pela turma. Juntamente com essa admirável mobilização cooperativa, outras instâncias da universidade, como a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, conhecida por seu abrangente e muito eficaz programa de ações para a permanente terminalidade, estiveram sempre envolvidas, criando-se nesse processo um grupo de trabalho dedicado especialmente ao acompanhamento do caso. Sem esse extenso leque de apoio social e acadêmico, o percurso universitário dessa estudante estaria fadado ao fracasso e ao inevitável abandono. O que chamou a atenção, em ambas essas situações, é que a sensibilização e a mobilização de medidas para ajudar colegas em sérias dificuldades se relacionavam com um de movimento advindo de uma solidariedade provocada pela experiência cotidiana da socialização estudantil. No caso da primeira estudante, o circuito social partiu de um pequeno grupo e se estendeu, discretamente, para poucos professores, estabelecendo-se apenas os contatos necessários para preservar a sua permanência produtiva no curso. Todavia, sem a decisiva atuação dos colegas do seu círculo íntimo, a situação teria caminhado, provavelmente, para um final infeliz. Já no caso da segunda estudante diagnosticada com ELA, desde o início, havia o investimento dos serviços acadêmico e técnico da universidade, criados e orientados para esse tipo de acompanhamento. É claro que a participação dos colegas contribui muito para que a estudante, mesmo com sérias limitações motoras, perseverasse nos estudos, com o caloroso incentivo e as mensagens de esperança que recebeu. O espírito solidário da comunidade de estudantes desempenhou com mérito seu papel de inclusão social. Mas esse empenho dos colegas também foi reforçado com as ações diretas de apoio pedagógico e material que dispunham as instâncias institucionais para a permanência da estudante. Em uma situação, a forma de socialização acadêmica, mesmo restrita a um pequeno grupo de colegas, representou a diferença entre a evasão com invisibilidade social e a permanência com resultados acadêmicos e afetivos positivos. Nesse caso, a informalidade das relações entre professores e estudantes, assim como a flexibilidade de procedimentos curriculares adaptados às condições particulares, permitiram soluções criativas e negociadas na base, entre os meios de socialização e as regras da administração, tratado como um problema no nível micro. Em outra situação, o atendimento de estudantes com necessidades educacionais especiais pela administração universitária, como ação inscrita em um plano de educação inclusiva, prescindia da participação dos colegas de turma e dos amigos de estudantes. Ainda que a socialização estudantil tenha, na prática, exercido seu papel integrador e se veja nisso um exemplo de compaixão social e cidadania universitária, a permanência desses estudantes depende, formalmente, de um currículo diferenciado aprovado pela administração do ensino superior. Como parte da política da instituição, esse era um problema de nível macro, que comprometia a imagem pública da universidade, diante da comunidade interna, das diretrizes ministeriais e da própria legitimidade social de um estabelecimento público de ensino superior. Porém, havia uma semelhança no problema humano na situação daquelas estudantes, mesmo com características pessoais distintas. Ambas se encontravam na trilha do fracasso escolar, se nada fosse feito. Contudo, as soluções empreendidas tiveram por referência duas lógicas distintas. A socialização acadêmica de baixo para cima, com seu modo informal e flexível de alcance local, e a socialização institucional, de cima para baixo, com seu procedimento formal e abrangente de alcance global. Essas lógicas não são estruturalmente opostas entre si, podendo, ao contrário, serem complementares para o bom funcionamento das instituições educacionais, mas elas têm uma diferença crucial na efetividade das mudanças esperadas para uma vida cotidiana mais satisfatória. Os fenômenos relacionados à socialização acadêmica local podem passar despercebidos ou serem mal interpretados pela administração, tomados como condutas fora da norma ou excepcionais, perdendo-se o potencial aprendizado dessa experiência para processos de decisão mais realistas e eficazes. Enquanto as ações da socialização institucional global, diante da complexidade dos critérios técnicos das ações, podem evitar a participação de eventuais grupos cooperativos na base social, com o risco de se desmobilizar o engajamento organizacional dos atores da comunidade escolar, como estudantes, professores e servidores administrativos. A identificação, pelos colegas e amigos, dos sinais da morte acadêmica de uma estudante próxima, com profundos efeitos sobre todos os aspectos de suas respectivas vidas, seria também um prognóstico da retirada de um parceiro de convivência cotidiana. Logo, essa saída do convívio é ressentida dolorosamente como a perda de um estimado consociado no mundo circundante, na definição da fenomenologia social de Alfred Sutz, para quem o mundo acadêmico global não fez o suficiente para mantê-lo. Para a administração, esse desligamento do vínculo universitário é assimilado como uma defecção não desejada, mas é atribuída à decisão do próprio estudante, classificando-se essa situação nas formas regimentais de abandono do curso,
com a denominação podendo variar como estudante desistente, desligado ou evadido. Mas esses diferentes rótulos contábeis, como se esperaria da lógica quantitativa das estatísticas, ocultam os detalhes e a complexidade da vida cotidiana dos estudantes, dentro e fora da universidade. De fato, as dimensões pessoais e coletivas da experiência dos estudantes só podem ser compreendidas no contexto do convívio comum. Em uma imagem ecológica, esse seria o nicho social dos estudantes, o campo da vivência compartilhada e dos modos de se desenvolverem as relações sociais necessárias para a sobrevivência, no interior do meio ambiente mais amplo da universidade. Considerar-se o meio ambiente do ensino superior como um ecossistema social complexo, onde o nicho dos estudantes coexiste com outros diferentes nichos, dos professores, dos pesquisadores, dos administradores, seria mais importante do que ver os estudantes como meros ocupantes de um habitat acadêmico específico, o espaço físico e institucional dos cursos. Dessa coexistência de nichos, resultam estratégias de sobrevivência diversificadas, diante dos sentidos e significados próprios atribuídos pelos diferentes seres sociais que configuram um ecossistema acadêmico universitário. Por isso, a permanência ou evasão de estudantes é percebida de formas bem distintas pelos colegas estudantes e pelos professores, mesmo aqueles mais próximos. Para os estudantes que compartilham do mesmo nicho, a ameaça de saída de um dos seus consociados pode ser ressentida como perda dolorosa e enfraquecimento social, enquanto para os professores de administração é uma defecção vista com relativa indiferença, porque não tem repercussão nas relações sociais do seu nicho específico. Evasão no ensino superior, um fenômeno com vários significados. Nos seminários conjuntos com estudantes e pesquisadores, já discutimos muito sobre o uso do termo evasão, que considero mais representativo no sentido sociológico do fenômeno, com posições razoáveis, favoráveis e contrárias a essa noção. Alguns sugeriram o termo abandono, ao invés de evasão, justificando que essa definição seria mais coerente com a atitude de desistência e de conformismo dos próprios estudantes. Argumentei, em resposta, que evasão poderia ter um significado ativo e inconformista, mesmo que seja também sinônimo de fuga, mas que requer a mobilização do sujeito para desenvolver um fluxo de escolhas, ações e consequências, até resultar no seu desengaçamento do percurso universitário. Ou seja, o processo de evasão implica um intenso ativismo do estudante, que mesmo com um propósito negativo, tem um sentido estratégico de mobilização social e mental, exigindo muito mais do que uma simples decisão, de aparência burocrática, sem desdobramentos psicológicos e práticos, até a efetivação de desligamento do seu vínculo acadêmico. No regulamento da universidade onde trabalho, em relação ao fenômeno da saída física e administrativa dos estudantes dos seus respectivos programas de estudo, não há o uso do termo evasão, mas sim o de abandono. Em outro sentido, na lógica contábil das matrículas no sistema da universidade, o tratamento adotado para o que se caracteriza como evasão é o de cancelamento de programa. Já o retorno de estudante desligado por reprovação, abandono ou outras razões é denominado de reativação do cadastro. Essa é a consequência simbólica e prática de se tratar os estudantes como números, seres abstratos de um planeta burocrático, ou da universidade de resultados e estatísticas, não a universidade de atores reflexivos para a transformação social e o florescimento de pessoas. Diferente dessa noção contábil, o termo abandono traz um significado moral e psicológico de desistência definitiva e de resignação duradoura, caracterizando uma falha de caráter e um comportamento depressivo e autodestrutivo. Na mente dos estudantes, como se pode depreender dos relatos expostos, a evasão raramente tem essa conotação de abandono, sendo assumida mais como uma saída provisória, um recuo necessário e justificável, do que como derrota final. Via de regra, os estudantes desejam retornar, no mesmo curso ou em outros, quando melhores condições se apresentarem. E isso não significa que, nas suas avaliações, os estudantes, evadidos ou em riscos de selo, não sejam realistas sobre os limites do próprio desempenho. Porém, identificam também os fatores fora do seu controle acadêmico e pessoal, como as exigências exorbitantes de professores, as dificuldades extremas de alguns conteúdos, os problemas familiares e de saúde, os custos de manutenção além das suas condições materiais, etc. Reconhecem que alguns desses fatores são difíceis de serem superados, enquanto outros são vistos como barreiras momentâneas. Na mente de muitos daqueles que deixaram o ensino superior, por decisão própria ou tendo sido forçados pelas circunstâncias, a condição provisória de retirada não é sentida como desistência, parecendo-se mais como uma condição ambivalente de estudantes universitários em hibernação. Seria muito ingênuo e irrealista imaginar que, nas atuais instituições de ensino superior, o espírito dos estudantes e o próprio ideal da academia não seja corroído pela estreiteza formativa dos currículos, das imposições burocráticas da administração, assim como pelo conhecido narcisismo e autoritarismo dos professores e gestores. Criadas para desenvolver o melhor do conhecimento científico e tecnológico, mudando o caráter de excelência da cidadania dos universitários, hoje as instituições de ensino superior estão no topo da lucratividade do mercado educacional. O aumento das capacidades tecnológicas na indústria e a revolução das comunicações e no transporte para o comércio mundial tornaram frenéticas a competição de marcas e a renovação constante de produtos de consumo, diante dos riscos de obsolescência e da extinção econômica.
E essa lógica empresarial de resultados de curto prazo, de transformações tecnológicas e de angustiante concorrência corporativa também induziu a condutas antiéticas e perversas no mundo acadêmico. Com a pressão pela rapidez de resultados e com a precariedade dos empregos, aumentaram os casos de plágio das produções intelectuais, privilegiam-se os financiamentos para pesquisas industriais aplicadas, diminuem-se os recursos para as formações artísticas e de humanidades, investem-se em campanhas publicitárias de produtos educacionais sem qualidade certificada. Com essa expansão mercadológica complacente com a baixa qualidade educacional, incluindo o financiamento público de instituições de ensino superior medíocres, paralelamente ao desemprego estrutural das economias contemporâneas, ampliou-se igualmente a sensação de inutilidade, pessoal e social, dos diplomas e formações profissionais. Nesse cenário, infelizmente muito difundido no ambiente educacional brasileiro, em consonância com a imagem de educação como mercadoria da economia globalizada, é compreensível que o ensino superior seja visto como um espaço onde, devido à hipervalorização da meritocracia competitiva, deixou-se de dar destaque ao papel da educação para uma cidadania democrática e para a importância social de uma ciência crítica e criativa. No clima de ansiedade acadêmica e incerteza no futuro profissional que decorre desse cenário, muitos jovens se sentem frustrados e preferem fugir, se já estiverem dentro, ou se manterem distantes, se ainda não ingressaram. Mesmo assim, muitos ainda continuam sendo empurrados pelas pressões familiares e sociais para buscarem diplomas, ainda que eles pouco contribuam para aliviar a angústia causada pelo medo do desemprego futuro. Mas esse é o quadro desalentador no mundo do trabalho contemporâneo, com desemprego estrutural, acelerada automação das indústrias de serviços, com a consequente precariedade dos empregos nas economias flexíveis das sociedades que vivem tempos líquidos, de medos e incertezas que desfazem antigas utopias. Mas há um efeito perverso para aqueles que não trabalham nem estudam, ou para quem, mesmo com diplomas universitários, sobrevive com subempregos e na incerteza de ocupações precárias. O consolo de que, pelo menos, deixaram de ser prisioneiros oprimidos pelas organizações escolares que esmagam projetos de talentos, seja como carreiras vazias de significado nas empresas ou percursos acadêmicos medíocres, desinteressantes e inúteis, em variadas combinações. Também há o significado da educação superior como prisões douradas, como espaços de preparação ilusória para profissões com baixa expectativa de ocupação, como é o caso de políticas populistas de ampliação do acesso ao ensino superior, destinadas sobretudo aos estudantes de classes populares, porém guiadas, de fato, pela manipulação eleitoral das legítimas demandas de democratização aos diplomas universitários. No caso brasileiro das últimas 2 décadas, esse acesso ao ensino superior foi apoiado por vultuosos subsídios públicos aos investimentos privados no mercado da educação superior, amplamente dominado por formações de baixa qualidade e curta duração, ao lado da relativa manutenção do prestígio e excelência acadêmica dos estabelecimentos públicos. A superficialidade das formações, a precariedade das perspectivas profissionais e a manipulação política da educação convivem danosamente para disseminar, ao menos no horizonte de informação e do conhecimento de senso comum, o sentido de inutilidade cultural e mesmo de irracionalidade econômica de projetos de capacitação de longo prazo. Nesse contexto social, cultural e educacional, o perfil esperado dos indivíduos, cidadãos e estudantes, é orientado pela adaptação rápida às mudanças na economia e no mundo do trabalho, aceitando incontrolável e rápida obsolência de qualquer qualificação e a consequente instabilidade e potencial desconfiança de estudos de longa duração. Nessa ótica, um tipo de espírito de evasão, o da fuga para um futuro desconhecido com mudanças inevitáveis, não apenas é supervalorizado, mas também é fortemente estimulado. O frenesi social, pelas mudanças esperadas, mas desconhecidas, vivido como ansiedade coletiva estressante, converteu-se na expectativa que move o crescente consumo de objetos e os sonhos compartilhados por todas as classes sociais. A mudança pela mudança, sem discussão política sobre o significado social de mudanças com potencial de melhoria das condições de vida, tornou-se a evasão da sociedade de si mesma. Atualmente, o auto-engano com a positividade criativa das mudanças, por tornarem desnecessários e contraproducentes os esforços críticos, apresenta-se hoje como uma confortável tendência ao abandono de refletir e agir sobre as suas contradições, seus conflitos e sobre as potencialidades positivas do exercício da liberdade e das realizações humanas em todos os campos, tecnológicos, educacionais, ambientais, democráticos, econômicos, etc. Todavia, no polo oposto, o termo evasão também tem um inevitável significado libertário. Desde a intenção até a sua concretização evolutiva, a evasão pode ser encontrada na própria condição de surgimento da espécie humana, na sua capacidade criativa de fugir dos limites do seu lugar de origem e descobrir novos territórios para a expansão da vida. O ser humano sempre se mobilizou com um fascínio pela aventura da evasão, sendo essa a motivação para as viagens mais perigosas, com a possibilidade de fugir de si mesmo, como indivíduos e grupos insatisfeitos ou perseguidos, abrindo-se a novas experiências, pessoais, coletivas e libertadoras. Talvez seja exatamente por esse sentimento de descoberta e libertação que os evadidos, os fugitivos, quase sempre retornam às origens de onde foram arrancados, reconhecidos como sobreviventes heróicos.
Porém, muitas vezes, os fugitivos também voltam aos lugares das suas fugas, geralmente atribuindo-lhes significados positivos muito distintos daqueles que justificaram suas escapadas de supostos locais de tormento e frustração, como é o caso de lares pobres de infância e rincões do interior pouco promissores. Até mesmo lugares de detestáveis e desumanas prisões, quando são convertidos posteriormente em educativos museus de memória e alerta dos horrores da barbárie, transformam-se em rotas de peregrinação de ex-prisioneiros. É lógico que muitas visões históricas e biográficas retrospectivas nos permitem afirmar que existem contextos e experiências de onde as fugas se justificariam plenamente. Mas de todos os lugares que fugimos, provavelmente, seja a escola aquele que nos provoque mais arrependimentos e dolorosas lembranças da equivocada escapatória. Assim, quando posteriormente novas oportunidades se apresentam, o retorno à escola é vivido como um caminho de reconciliação, pessoal e social, com os sonhos da educação perdida. E essa retomada do destino interrompido é assumido como uma verdadeira prova de superação, especialmente quando a evasão, no passado, é compreendida como um erro de avaliação sobre a importância da escola para a vida, ou como eventual incapacidade. E essa retomada do destino interrompido é assumido como uma verdadeira prova de superação, especialmente quando a evasão, no passado, é compreendida como um erro de avaliação sobre a importância da escola para a vida, ou como eventual incapacidade de desempenho acadêmico em determinado momento, ou como resultado da falta de condições pessoais, geralmente por razões familiares e econômicas, para se sustentar diante das exigências materiais do ambiente escolar. Contudo, a evasão que significou, igualmente, a ruptura de um processo de socialização escolar, relacionado no ensino superior com as aptidões próprias para a sobrevivência acadêmica, repercute também sobre os modos de avaliação e de administração da instituição educacional. Na lógica administrativa dos estabelecimentos de ensino, não importando nesse aspecto que eles sejam públicos ou privados, estabelece-se uma diferença produtiva fundamental entre a eficácia, que é o conjunto de ações para se aperfeiçoar as formas de agir para atingir o resultado previsto, e a eficiência, que é o ideal ou a otimização dos meios e procedimentos para a administração racional sem desperdício de recursos e materiais. A evasão, dessa forma, é considerada pela administração universitária quase exclusivamente sob a perspectiva da eficiência, devido aos parâmetros economicistas e gerenciais das políticas educacionais. Todavia, a gestão das instituições de ensino superior desconsidera e se fundamenta pouco no sentido da eficácia, definida pelo aperfeiçoamento constante das formas e das estratégias para os melhores resultados de aprendizagem e formação profissional. Sob esse ângulo administrativo, a carreira do estudante na universidade é geralmente vista apenas no seu encaminhamento curricular de formação científica e profissional. A evasão não é uma atitude impulsiva e irracional do estudante, ou, no limite, patológica, como uma espécie de suicídio escolar. A evasão é o resultado de um processo de decisão que, mesmo com elementos equivocados de avaliação do problema ou motivações inconscientes do sujeito, pode ser vivida como uma fuga planejada ou um recuo estratégico. Um fator representacional que permite uma visão positiva para a evasão universitária é que, diferente do analfabetismo e da educação básica incompleta, a interrupção no ensino superior não constitui um estigma social, uma marca de inferioridade intelectual. Nessa ótica, o ex-universitário não é visto como um incapacitado escolar, mas sim como um estudante que mantém uma competência acadêmica para retornar ao ensino superior quando melhores condições se lhe apresentarem. Todavia, nessa racionalidade alternativa da retomada do sujeito estudante, o remédio de outra oportunidade dentro dos mesmos padrões escolares pode ser mais um veneno do que uma solução. Afinal, a evasão pode não ter sido uma decisão de morte, mas sim uma decisão de recuperar o controle de sua vida, como estratégia de sobrevivência fora do ambiente formal de estudos. Passando da dimensão pessoal para a dimensão organizacional, a administração universitária tem grande dificuldade em reconhecer as razões internas, ligadas ao funcionamento do ensino das estruturas de apoio institucional que levaram o estudante a se mobilizar para um processo de evasão, ao invés de investir na permanência no seu projeto de educação superior. Na verdade, os próprios mecanismos de avaliação pela instituição, compreendendo em especial a avaliação do desempenho de professores e funcionários, sofrem muitas resistências da comunidade interna de educadores e gestores, como expressão da resiliência do tradicional espírito corporativo dos atores profissionais da universidade. No discurso corrente da comunidade interna, o comentário comum diante do fenômeno da evasão, visto na sua dimensão personalizada e moral, é que essa forma de saída do ensino superior corresponde a alguma fraqueza de caráter do próprio estudante, atribuindo a isso a desistência e o abandono dos estudos. Ao contrário, as críticas relacionadas às insuficiências e disfuncionalidades pedagógicas e formativas internas são minimizadas ou são vistas como independentes dos motivos da evasão.
O elenco de problemas didáticos, os meios de ensino, pedagógicos, os objetivos do ensino e de gestão do ensino é muito abrangente. Como exemplos, temos a insistência em planos curriculares desvinculados dos interesses dos estudantes do mundo do trabalho, modos tradicionais e autoritários de avaliação utilizados pelos professores, a falta de alternativas de ensino adaptadas às condições de aprendizagem de estudantes trabalhadores, a ausência ou ineficácia de modalidades de acompanhamento educacional e formas de apoio socioeconômico, entre outras situações. Estudos focados na análise das condições de ensino já constataram esse conhecido problema, ainda que se reduza a explicação à dimensão do mundo do ensino, que provoca a retenção e a evasão, destacando que a matriz curricular engessada, metodologia didática obsoleta e instrumentos de avaliação inapropriados dificultam os processos de ensino-aprendizagem e o percurso formativo e aproveitamento dos estudantes nas disciplinas. Contudo, diante dessas situações, a administração oferece formas alternativas para a recuperação e o atendimento a esses estudantes desgarrados do rebanho, como componentes individualizados, aproveitamento e equivalência de atividades. Mas os regimentos também estipulam limites e critérios para o desligamento dos estudantes considerados como irrecuperáveis, por exigirem demasiado esforço e dispensa injustificável de condições curriculares mínimas diante das exigências para um diploma de ensino superior. Logo, mesmo de forma fragmentada e episódica, quando não insuficiente para cobrir o déficit educacional desses estudantes em risco de abandono, as instituições de ensino superior reconhecem que, antes que a evasão se confirme, são possíveis vários mecanismos para se recuperar o interesse e o desempenho acadêmico. Em outras palavras, ao invés de dar atenção sobre o evento post-facto, provavelmente se poderia identificar os sinais precoces de evasão entre aqueles que, em aparência, comportam-se como estudantes de continuidade normal com sua formação. Assim, os motivos atribuídos à evasão dos estudantes se concentram em questões morais e subjetivas, enquanto as razões institucionais são relacionadas a situações objetivas e administrativas, marcadas pela impessoalidade, pelos argumentos de defesa corporativa ou por fatores externos, além do controle do estabelecimento, como a dependência de verbas do governo central. Considerações finais. Entre algumas das considerações sobre a relação entre permanência, socialização no ensino superior e evasão dos estudantes, especialmente no contexto das universidades públicas, poderíamos concluir que um significado excessivamente negativo atribuído ao fenômeno da evasão desviaria o olhar de uma perspectiva compreensiva sobre o aprendizado organizacional. A partir dessa compreensão, poderíamos incluir o reconhecimento do mundo social acadêmico dos estudantes, com outras perspectivas sobre as motivações pessoais e sociais dos estudantes, rompendo com abordagens contábeis exclusivamente curriculares, criar formas de acompanhamento e diálogo para a construção de quadros institucionais de apoio de alternativas compartilhadas de atuação no meio ambiente universitário, colocar em prática políticas institucionais mais adaptativas, especialmente aquelas que ampliassem as capacidades das estruturas dos cursos que assimilassem diferentes percursos de formação dos estudantes. No final das contas, a vida cotidiana do estudante no meio ambiente do ensino superior é complexa e multidimensional. Mais do que um resultado padronizado ao final de um caminho curricular, educacional e cognitivo, o reconhecimento de novas capacidades propiciadas pela formação universitária está associado às bagagens motivacionais próprias de cada estudante. A sensação de que a educação universitária mudou realmente as suas vidas, trazendo novas e mais ricas expectativas de desenvolvimento pessoal e social, está associada às atribuições acadêmicas positivas desenvolvidas pelo convívio acadêmico orientado pelas experiências de interação social, pelas estratégias de estudo e aprendizagem e pelos projetos de formação profissional. É o conjunto desses aspectos implícitos, ocultos, naturalizados e especialmente orientadores das práticas cotidianas que compõem e caracterizam a socialização acadêmica. Em resumo, no mundo universitário, paralelamente à formação curricular, acompanhada e certificada pelos mecanismos burocráticos da instituição, há uma intensa e transformadora socialização acadêmica que é a obra dos próprios estudantes. A evasão no ensino superior geralmente é relacionada e explicada pelas deficiências dos estudantes, isto é, a falta de capacidade ou domínio insuficiente para se atingir os níveis de desempenho esperados na educação universitária. Todavia, a evasão é bem menos compreendida e justificada pelas falhas ou inadequações das próprias estruturas educacionais das instituições de ensino superior. Em consequência disso, quando se privilegia o déficit da condição dos estudantes, ao invés das situações propiciadas pela própria instituição, há uma transferência do horizonte de mudanças possíveis para fora do âmbito universitário, da organização educacional para a pessoa do estudante, na sua dimensão psicológica e social. Em outro sentido, a permanência dos estudantes no seu percurso de formação, ainda que esteja logicamente dependente do seu contínuo desempenho pessoal, é relacionada às condições objetivas da instituição. Mas, ao contrário, a saída do estudante do sistema, nas suas diferentes formas, é quase sempre atribuída às condições do sujeito estudante, desde causas subjetivas, como desinteresse e frustrações, até causas mais concretas, como mudança de emprego ou moradia.
Contudo, como relatam muitos estudantes, o desejo da invasão pode estar sempre latente, pulsando de acordo com as variações de experiências pessoais e coletivas, dos momentos afetivos, na avaliação positiva dos avanços cognitivos, na esteira do sentimento de injustiça e subestimação do desempenho acadêmico, na descoberta de novas perspectivas de estudos e formação, ou na frustração advinda da incerteza de processos de amadurecimento. Assim como a morte, de forma consciente ou não, está sempre no horizonte da nossa existência, na vida acadêmica, a perspectiva da evasão convive cotidianamente com o exercício da permanência. E os males e as glórias dessa permanência encontram seu calor humano, de realização e frustrações, no convívio com o outro. Nesse sentido, os sinais dos prenúncios da evasão acadêmica, como a indiferença e o isolamento, estão inevitavelmente presentes e subjacentes à formação universitária, como sombras cotidianas da permanência no mundo acadêmico. Entretanto, estabilizando simultaneamente tanto a sua situação social quanto a sua condição emocional, é a socialização integrando o eu do estudante com o seu mundo social circundante, o nicho estudantil, que permite ao estudante reconhecer a sua permanência na comunidade acadêmica como projeto de formação pessoal e profissional. Talvez, ainda que a ideia da provisoriedade seja a base do discurso contemporâneo da certeza, um desejo implícito que motiva a experiência da formação universitária seja da conquista do direito à evasão final, com o diploma como carta de alforria. Com essa imagem, lutamos a ideia da educação contemporânea como resultado pessoal e coletivo da escravidão escolar voluntária. Mas essa vontade escolar reprimida também convive com as tensões ambíguas das formas de suportar, de romper com seus limites e de, a partir da educação compartilhada com o outro, construir um mundo social menos individualista e mais cooperativo. O texto apresentado foi Sobreviver no Ensino Superior, a socialização acadêmica dos estudantes e os significados da evasão, do autor Adir Luiz Ferreira, presente no livro Observatório da Vida Estudantil, Interdisciplinaridade, Vida Estudantil e Diálogo de Saberes, publicado no ano de 2020. E aí, o que acharam? Deixem seus comentários abaixo. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos da Audioteca. Até mais! Você ouviu mais um episódio do Psicoinformação.